Salve galera, beleza? Vamos falar um pouco então desse recorde de dívida que o mundo atingiu ano passado, de 300 trilhões de dólares em junho de 2022. Hoje em dia a dívida está até maior e mais de 10% dessa dívida aqui é só dos Estados Unidos. Mas enfim galera, o que fez com que vários países se endividassem nos últimos anos? Obviamente foi a pandemia em 2020. Isso endividou drasticamente vários países, já que, por exemplo, a maioria deles adotou o lockdown, ou seja, eles impediram as pessoas de sair para trabalhar e coisas do tipo, o que já faz a arrecadação desses países diminuir nesse período, e também eles tiveram que desembolsar de mais dinheiro ainda para pagar os auxílios, né? Por exemplo, a Itália, ela destinou 25 bilhões de euros para auxílio, isso só no começo da pandemia, né? Em março de 2020, bem no comecinho já destinaram 25 bilhões de euros só para auxílio. Por exemplo, a França, ela elevou a resposta à pandemia para 136 bilhões de euros, isso sem contar as vacinas, né, e coisas do tipo também. O Reino Unido, ele estava pagando 2.500 libras, eu lembro de ter visto essa notícia aqui, foi um negócio incrível esse valor aqui, né, um valor bem alto, mas o custo de vida nesses países europeus são bem caros, principalmente moradia, né, para quem mora de aluguel, é muito caro o aluguel nesses países, então acaba que eu acho que até chega a 1.500 libras, né, 1.500, 2.000 libras o aluguel no Reino Unido, lá é tipo muito caro mesmo. Então acabava sendo meio que um auxílio, né, para essas pessoas que não estavam conseguindo trabalhar, né, principalmente os autônomos lá no Reino Unido. Foi parecido com o que a gente teve aqui, né, o Auxílio Brasil e coisas do tipo. E quem são os credores desses 300 trilhões de dólares aqui que esses países estão devendo? Basicamente, tem duas formas, né, que esses países utilizaram para desembolsar esse dinheiro, né, de 300 trilhões para pagar auxílio, para comprar vacina, essas coisas, né? Basicamente, a primeira forma foi o que os Estados Unidos fez, que é simplesmente imprimir dinheiro, né? Tanto que teve vários pacotes, né, de trilhões de dólares de impressão, que acho que até no governo Trump teve isso, né? O governo Trump pegou o comecinho da pandemia, se eu não me engano, né? E aqui o Biden, ó, por exemplo, planeja impressão de 2 trilhões de dólares, isso já em 2021. Teve outros pacotes de trilhões de dólares também. Só que a diferença é que a inflação que essa impressão vai gerar é bem menor do que em países como a Argentina, por exemplo, né, que tem a economia bem mais fraca do que os Estados Unidos, né, e tem a moeda bem mais fraca também, que o dólar é a moeda mais forte do mundo atualmente. Então, o impacto dessa impressão de dinheiro vai ser mínima, né, se comparado com outros países também que fazem a mesma coisa, né, já que impressão de dinheiro, o aumento monetário em qualquer país gera inflação. E aqui eles colocaram, né, como que isso impacta o Bitcoin. Obviamente positivamente, né, já que o Bitcoin ele é uma moeda única, você não consegue gerar mais Bitcoin. Existe apenas 21 milhões de Bitcoins no planeta, então ele tem um limite. E não é igual o dólar, por exemplo, né? Daqui 10, 20 anos vai existir mais dólar do que tem atualmente, né? Já o Bitcoin não. O Bitcoin, ele mantém a mesma quantidade para sempre. Essa é a vantagem de você ter o Bitcoin. Ele não sofre de inflação. E qual é a segunda forma que esses países usaram, né, para financiar esses auxílios e coisas do tipo? Eles basicamente pegaram dinheiro, né, de investimento que vários milionários e bilionários fazem em dívida pública, e também tem outra parte que eles desse dinheiro emprestado que foi de pessoas que vão se aposentar ainda, né? Aqui no Brasil temos algo parecido, que se chama Tesouro Direto, que é um investimento na qual você empresta o seu dinheiro para o governo e depois de vários anos, né, o governo te devolve com juros. E esse juros sempre é interessante, né, já que o governo na maioria das vezes ele vai pagar juros altos, né, juros interessantes, bem mais do que renda fixa e investimentos seguros. E Tesouro Direto é um investimento considerado seguro, só que eu não gosto de confiar que o governo vai arcar com uma dívida que ele tem comigo. Eu não confio no Brasil para arcar com essa dívida, né? Tanto que, por exemplo, daqui 30, 40 anos, quando você for se aposentar, você investiu, fez vários aportes mensais no Tesouro Direto, você emprestou todo mês o seu dinheiro para o governo. Se ele simplesmente falar daqui 30 anos, 40 anos, se ele falar que não quer pagar, o que você vai fazer? Não tem muito o que você fazer nesse caso, né? Então, você fala que muita coisa pode mudar até lá, etc. Então, com o mundo ficando cada dia mais endividado,
o risco de inadimplência, né, de aposentadorias e coisas do tipo, pode ficar em risco. E aí acaba até ficando pior. Se as pessoas decidirem sacar esse dinheiro, já que o Tesouro Direto, por exemplo, você pode sacar quando você quiser, a única diferença é que você não vai receber os juros, né, que você receberia naquele prazo. Então, se muitas pessoas fizerem isso, até pode correr o risco de você perder literalmente sua aposentadoria muito antes de você se aposentar, né? Então, se muitas pessoas decidirem fazer isso, acaba que o dinheiro acaba não valendo mais nada, né? O governo vai ficar insolvente e não vai conseguir te pagar nem quando você quiser sacar, antes ainda sem os juros. Então isso acaba sendo um perigo para quem investe, né, em aposentadoria com coisas relacionadas ao governo. Então, galera, sempre tome cuidado, já que o planeta em si, a cada dia que passa, ele tá ficando mais endividado ainda, galera. Então, basicamente, essa é a notícia de hoje. Espero ter gostado. Abraço, fui!